E hoje a gente está aqui mais uma vez no podcast Referência, recebendo uma pessoa muito especial, doutora Nádia, especialista em uma área muito importante para a nossa cidade, Sociedade Humana aqui de Manaus, e ela vai compartilhar sua experiência, o seu conhecimento conosco. Doutora Nádia, obrigado por estar aqui conosco no podcast Referência. Se apresente para o nosso público, nossa Sociedade Humana de Manaus. Bem, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, Jorge. É um prazer para mim estar aqui nessa manhã conversando com você. Eu me chamo Nádia Beth, sou médica alergista e imunologista e atuo aqui no Centro de Alergia e Imunologia do Amazonas. Muito bem. Explica para a gente, Nádia, como é que faz para formar com legitimidade? Porque ser um especialista legítimo requer um percurso. Como é que foi a sua formação para receber o seu título de alergista? Certo. Então, existem duas formas básicas de se tornar um especialista em alergia e imunologia, assim como outras especialidades médicas, né? Então, eu fiz 6 anos de medicina, né? Depois eu entrei numa primeira especialização que a gente chama de área básica, e aí eu fiz clínica médica, optei por fazer clínica médica ou medicina interna, que a gente trata de todas as especialidades no adulto, né? E depois eu fiz mais 2 anos de especialização em alergia e imunologia, né? Então, ao total aí são 10 anos de formação. Depois disso, eu prestei uma prova, que é a prova do título da sociedade, e aí a gente passa nessa prova e tem o título de alergista e imunologista de fato e de direito. Certo. Ainda existe, assim, no Brasil, no geral, colegas que têm essa auto-intitulação, sou especialista nisso, sem ter percorrido esse caminho? É comum isso na tua área? Sim, muito comum. E eu acredito que na maioria das áreas, exceto as cirúrgicas, mas na maioria das áreas clínicas tem, né? Então, você se dizer alergista e imunologista, você precisa ter a certificação, né? Agora, você não está impedido de atender pessoas com alergia. Você é um médico generalista e você pode atender pessoas com alergia. Você só não pode se intitular alergista e imunologista, porque aí você está causando uma confusão na cabeça daquele paciente que te procurou. Então, você não pode induzir aquele paciente a achar que você tem uma especialidade que, na verdade, você não tem. Você está apenas tentando tratar ali, mas não tem a especialidade. Eu sempre abordo esse tema porque é uma questão de responsabilidade com a humanidade, né? Você se auto-intitular algo que você não tem expertise, coloca em risco toda uma humanidade, né? Então, a gente tem que saber o nosso limite técnico, né? É importante essa primeira pauta aí da titularidade legítima, né? Que cria também, não só através de um papel e da legitimidade, mas propriedade de causa. Sim. Né? Você tem uma propriedade de causa maior para atender mais casos clínicos, mais casos mais complexos e tratar, né? Porque a medicina mexe com a coisa mais sagrada que Deus criou, que é a vida e a saúde humana. Sim. Como é que é aqui em Manaus, Nádia, a principal demanda que chega hoje para você tratar? No consultório, eu acho que a maioria são alergias respiratórias, problemas respiratórios. Em segundo lugar, dermatológicos, né? Mas a grande maioria eu acho que são os problemas respiratórios e na criança aquela imunidade, que a gente fala imunidade baixa, né? No início da vida ali, até os 5 anos. Alguma orientação assim para quem está em casa nos assistindo, assim, alguns cuidados que deve ter dentro desse espectro das alergias mais comuns do dia a dia? Algum cuidado que você possa recomendar para a mãe que está nos assistindo, para o pai, para orientar mesmo as pessoas? Sim. No início da vida, a gente passa por uma fase de imunodeficiência que é transitória, né? Então, é muito comum que as crianças, até 5 anos, quando elas vão iniciar ali na escolinha, elas peguem muitas infecções, né? E aí, se o paciente for alérgico, ele, além das crises de alergia, de alergia respiratória, rinite, sinusite, ele vai pegar as viroses da infância. Então, acaba que é aquela criança que vive doente, né? Então,
tem alguns sinais de alarme, né? Então, se a criança está precisando usar muito antibiótico, ou medicamentos que a gente chama de corticoides, né? Está sendo muito medicado, né? Ou está havendo internações, infecções graves, e principalmente está prejudicando a qualidade de vida da criança e da família, porque a criança doente, a família também perde a qualidade de vida porque não dorme, né? Estando nessa situação, você deve procurar um médico alergista e imunologista para te ajudar ali nessa fase inicial, né? Já o adulto, muitas vezes ocorre que ele se acostuma com um grau de limitação tanto da parte pulmonar quanto da respiratória. Não é incomum que quem se incomoda mais com os sintomas é o acompanhante, às vezes o esposo, né? A esposa está mais incomodado com aquele funga diário do que o próprio paciente que já se acostumou. Ou mesmo pessoas que têm asma, né? Que se acostumam com uma limitação. Por exemplo, vou subir uma escada e aí ela para no meio, é porque eu não consigo. Mas é uma limitação que pode ser de uma alergia respiratória, né? E aí esses pacientes também têm que estar com os olhos abertos para procurar uma solução ali para esse problema. Até porque existem repercussões futuras, né? Não é só o que está acontecendo naquele momento. A evolução da doença, no caso. A evolução da doença. Se você deixa, por exemplo, um pulmão inflamado, ele vai remodelar, ou seja, vai deixar cicatrizes no pulmão e você vai envelhecer e vai perder a capacidade pulmonar, que já é natural do envelhecimento, a perda da capacidade pulmonar. E aí você se acrescenta isso a uma asma que nunca foi controlada durante a vida, aí no futuro você vai ter problemas. Então a criança ali que está manifestando episódios recorrentes de asma, falta de ar, vão logo procurar o especialista, né? Com certeza. E onde é que você atende, Nádia, hoje? Eu atendo no Centro de Alergia e Imunologia do Amazonas, fica na Djalma Batista, no edifício Atlantic Tower, bem central, ali do lado do Milênio. Dá pra gente deixar depois o link do Instagram, né, para seguir, né? É importante. A Nádia tem um trabalho muito importante de educar e informar a sociedade aqui em Manaus com o trabalho. Aliás, parabéns, Nádia, por se desdobrar, além de uma excelente médica, né? Ter esse desdobramento como gestora, como empresária, empreendedora, né? Sim. Tem muito médico, acadêmico que vai assistir isso aqui, né? O nosso público é um público muito consciente, né? Confiam no nosso trabalho. E, assim, mudando só um pouquinho, né? Dentro desse escopo, dessa conversa, como é que é hoje a jornada de um médico que tem que fazer 6 anos, né? De graduação, aí pelo menos mais 4, 6 anos para ter uma residência ali, né? Sim. 12. E ter que se reinventar, reaprender, aprender novas coisas no mundo da gestão, do empreender. Sim. Como é que é isso? Olha, para mim eu achei bem interessante, né? Eu achei muito legal. A minha família tem empresários, né? Meu pai foi empresário, então eu já tinha isso comigo. Eu já me formei sabendo, eu não vou trabalhar em outros lugares, eu vou ter a minha própria clínica. Então a minha mentalidade já era essa, né? Quer dizer que você tem uma mentalidade, você já sabe? Não, né? Então eu fui procurar conhecimento. Então se você sabe onde está a sua limitação, você vai procurar resolver aquilo, porque ficar só reclamando não vai ajudar em nada. Eu fiz um MBA de gestão em saúde na FGV, acho que você até fez, né, no mesmo período. E isso me ajudou porque me fez abrir os horizontes e, principalmente, o dia a dia. Porque, como a gente estava conversando aqui no início, você quando sai, você não está sabendo, você não está pronto 100%. Você vai se preparar ao longo do caminho, né? Então, sim, em 2014, que esse ano completa 10 anos de Centro de Alergia, em 2014, não sabia quase nada. Eu tinha muita vontade, isso aí sim. Então, abri o consultório e, no decorrer desse tempo, eu fui aprendendo muita coisa. Desde a forma correta de etiquetar um recipiente, né? Até coisas mais complexas, né? Como gestão financeira, marketing, que é super importante numa gestão de pessoas. Eu li um livro, Nádia, que eu tenho 10 anos, né, desse livro, e cada página que a gente lê vai ficando uma coisa bem firme, né?
E lá ele fala que o melhor marketing é a verdade. Falar a verdade, sim. Parece um livro de filosofia. Sim. Né? Parece assim, meu Deus, isso aqui é um livro de marketing. Então hoje a gente vê que também que dentro da medicina, né, com a nossa dificuldade, né, de falar, de se expressar, apesar de terem colegas extremamente capacitados tecnicamente, mas tem essa limitação de se promover, de se vender o seu serviço, né? E abre uma questão, abre oportunidade para o charlatão, aquele cara bom de papo, que sabe falar bem, que sabe vender bem, mas não tem a propriedade de causa. Então, o seu trabalho é muito harmônico, porque você casa nesse nível a qualidade técnica, a expertise, alinhado aqui com a publicidade. Então, você já é um exemplo para quem está vindo, que pode ser sim competente tecnicamente, ter ética, responsabilidade, zelo pela medicina, zelo pela humanidade, zelo pelo seu local de trabalho, sim, né? E saber vender o peixe. Então, você já é um exemplo. Eu admiro muito, particularmente. Eu não procuro muita inspiração lá longe, não. Eu gosto do perto. Sim. É do perto que eu tenho a oportunidade de bater um papo, de aprender, né? De compartilhar também um pouco do que a gente vem aprendendo nessa jornada, né? Sim. A gente aprende bastante, mas também tem coisa para instruir aí, né? Então, o seu trabalho em Manaus é extremamente importante, saiba disso. Muito obrigada. Eu fico muito feliz mesmo. Eu achei muito interessante você falar que o marketing é a verdade, né? E eu concordo plenamente com você. Infelizmente, não são todos os profissionais de saúde que gostam de falar, mas deveriam. Eu incentivo os meus colegas daqui do Amazonas, mas de todo o Brasil, a falarem, para a gente ocupar esse espaço com informações corretas. Sim, né? Para não deixar espaço para essas pessoas que falam por motivos exclusos, né? Então, motivos pessoais, outras coisas que não é aquilo que o paciente precisa, né? Então, quem trabalha corretamente, que eu garanto a você que é muito difícil, é mais difícil trabalhar corretamente, porque você trabalha 2 vezes, né? Estava conversando isso com uma amiga hoje. Quem trabalha corretamente precisa, sim, colocar a boca no microfone. É verdade, eu concordo. E é um treinamento, né? Ninguém chega aqui falando da noite pro dia assim. Não. Quando eu comecei a falar, eu não sabia nem falar meu nome. Fala teu nome. Como é meu nome? E assim, tem a questão da autocrítica, né? Geralmente, quando a gente trabalha bem, quando eu vou dar palestras também, você vai, você já sabe. Não, eu não sei, não. Toda vez que eu saio de uma palestra, eu acho que não foi boa. Entendeu? Autocrítica, eu tenho uma autocrítica bem elevada. Mas é um padrão, né? De quem está no caminho da excelência e volta, não, dá para melhorar bem ali. É normal isso aí. Faz parte do melhoramento, né? Sim. Mas foi muito bom, foi legal. Mas podia ter sido melhor. É verdade. Nádia, o que você tem a dizer para o jovem que está pensando em cursar uma universidade, uma faculdade de medicina? O que você, dentro do seu coração, o que você diria para esse ser humano? Bem, vou pensar aqui numa forma que eu diria para minha filha, porque eu acho que ela tem muita... Eu já percebo com uma certa tendência, não sei, enfim. O que eu posso dizer a ela se no futuro ela quiser cursar medicina, né? Primeiro, você vai abrir mão de muita coisa. Se você realmente quiser ser um ótimo profissional, que você tem que ser, você vai abrir mão de muita coisa durante a sua, digamos, fase da vida leve, que é ali o início, o adulto jovem, às vezes até no final da adolescência. Eu mesma entrei com 17 anos, né? Não tinha nem 18 ainda, muito nova. Então, você vai abrir mão. Muitas vezes, as noites de sábado, sexta-feira, domingos, vão ser comprometidos, porque você vai estar estudando. Vai se abdicar do prazer, né? Vai. Claro que você vai ter que aprender a colocar todos os pratos ali desde cedo, né, para equilibrar todos os pratos, como a gente faz na vida adulta, né? Mas vai. Então, se você quer realmente fazer medicina, saiba que você vai abdicar, né? De momentos em família, momentos de lazer, vai acontecer. Segundo,
você está ali como um instrumento. Você tem que pensar sempre naquele paciente que você está atendendo. A gente, durante a formação, a gente sempre vê assim, olha, câncer de pâncreas incide em tantos % da população. Mas quando você está à frente de um paciente com câncer de pâncreas, aquele é o seu 100%. Né? Então, eu tendo a ver também tratamentos como isso daí. Né? Olha, para essa alergia aqui, é possível a chance de tratamento de 20%. Não importa. É 20% e eu vou dar meu 100% para estar dentro desses 20%. Perfeito. Né? Então, eu vou me cercar de todo o conhecimento técnico possível, vou colocar a minha parte humana dentro daquilo para que eu possa atender aquele paciente. Porque no momento que eu acho assim, Jorge, no momento que você tem a informação e o conhecimento, você tem por obrigação oferecer aquilo. Você tem o poder, né? Você tem obrigação de oferecer aquilo, o melhor ao seu paciente. Mas isso, mas aquilo, é muito caro a medicação, porque existem agora, né, novas tecnologias. Bem, dificuldades vão haver, né? Mas às vezes não é impossível, tá? Então você tem que tentar sempre oferecer o seu melhor, né? Também procurar entender sobre gestão, porque você se tornará médico, mas você vai ser um autônomo, você vai ser um empresário, que eu chamo que é o empresário. Verdade. Né? Então você é um médico, você é um CNPJ, então você vai ter que aprender isso daí, quer queira ou não. Às vezes a gente nem comete ali não um erro, né? A gente nem comete ali, entre aspas, um erro técnico. Às vezes a gente comete um erro administrativo. Sim, né? Claro. Tem muitos que trocou cometem... o nome do paciente, trocou a medicação, foi um erro técnico ou administrativo? Administrativo. Sim. Ocorre muito. Sim, ocorre. E você tem que ter a humildade também de dizer, olha, eu errei. Exatamente. Eu errei. Nunca sai de moda pedir desculpa e dizer que está errado, né? Ou então, olha, eu vou estudar sobre o seu caso. Você volta daqui a uma semana. Entendeu? Porque, por isso que a formação como residente, né, não como fazendo uma pós-graduação, ela é o padrão ouro que a gente chama. Porque você está imerso dentro de um serviço, vendo aquilo diariamente, durante 2 anos no mínimo, que é a subespecialidade, né? Então, aquilo, quanto mais você vê, você vai ver coisas diferentes. É um estudo fino, né? Você vai ver a rotina normal, mas eventualmente você vai ver as coisas que são a exceção. Os que não, a gente fala, os casos que não leram um livro. Sim. E aí é que está a arte da medicina. Né? A arte da medicina é você entender que nem todo mundo vai ter aqueles mesmos sintomas, aquele mesmo padrão, mas você vai ler aqueles sintomas, entender como isso está acontecendo e sugerir uma abordagem que muitas vezes ela é inovadora. Então, tem uma meditação que eu fiz, quero compartilhar aqui com você, pegando... Me permita adicionar, né? Fazer um adendo sobre a medicina, né? Quando Jesus começou a operar, foi o primeiro médico, né? Operar cura, cegos, leprosos, aleijados, e ele não usava instrumento nenhum. Sim. Ele era o instrumento. Você falou uma coisa muito importante nessa leitura, o papel do médico. O que eu sou? Eu sou instrumento. Sim. Né? Então, para ter essa sensibilidade, a pessoa tem que estar muito aberta, Nádia. E você já tem essa sensibilidade, né? Não querendo nunca nem chegar aos pés. Claro. Né? Então, nessa meditação, eu mal comparando, né? Todo médico é um pouco de Jesus. Porque aquele médico que vai com a intenção de curar, ele não pode curar por si só, mas ele vai usar instrumentos, que são o conhecimento, as medicações, os equipamentos que outros seres humanos já foram iluminados também para chegar, compilar tudo, deixar tudo para a gente ali sinteticamente para a gente aplicar. Então, o médico é sim, né, na minha meditação, na minha visão de mundo, um instrumento divino.
Eu também, agora eu vou falar um pouquinho da parte da fé. Eu sou católica, né? Acredito em Jesus Cristo como Salvador, enfim. E ele era um instrumento que excedia assim, qualquer tipo de coisa, ele não precisava de nada. Na verdade, tem até uma passagem da Bíblia que fala que a mulher tocou apenas no manto de Jesus e foi curada do sangramento que ela tinha, né? Então, até me arrepio, eu gosto dessas. E claro que nós todos, né, não só os médicos, mas todos somos criaturas divinas, criaturas de Deus. E Deus nos deu a inteligência, né? E se nós escolhemos esse caminho, nós temos que honrar, né? Porque tudo foi nos dado, né? Então nós temos sim que devolver. Nossos antepassados fizeram muitos progressos, deixaram tudo para a gente tem por obrigação a progredir, que é o que nós estamos fazendo, aos trancos e barrancos, mas que está havendo um progresso na medicina, é um fato, né? De quando eu me formei como alergista, há 10 anos até agora, eu uso medicações que quando eu me formei eu não usava. Então, a cada ano, eu falo para os pacientes, olha, no momento a gente tem isso, mas pode ser que daqui a um ano ou daqui a 6 meses a gente já tenha outra coisa, porque as coisas estão evoluindo, né? As tecnologias na medicina. Tem vários medicamentos e tecnologias novas. Quando eu falo de tecnologia, eu também falo de medicamentos, né? Sim. Antigamente a gente tinha, para tratar alergia, na época do meu professor, eles não tinham nem o corticoide nasal, que é um tipo de sprayzinho. Aquele sprayzinho que a gente coloca, né? Nem isso. Aí depois foi evoluindo, a gente passou por imunossupressores, que são aqueles medicamentos que permitem fazer transplantes, tal, né? E hoje em dia eu quase não uso mais imunossupressor por conta dos efeitos colaterais. Eu já uso novos medicamentos que são imunobiológicos, né? Sim. E outro dia um paciente me ligou, doutor, esse medicamento aqui, ele é uma vacina, ele é um imunobiológico, ele é... Que tipo de remédio? Aí eu falei, olha, esse medicamento é um medicamento novo chamado pequenas moléculas. Então, assim, já é um outro tipo de remédio. Então, as coisas vão avançando muito rápido. Quando eu me formei há 10 anos, eu não tinha ideia do que era um medicamento que a gente chama de pequenas moléculas, que cada vez mais eles estão mais assertivos a nível molecular. Isso, para mim, me apaixona muito. Eu gosto. Já entra no campo da nanotecnologia? Sim. É importante esse diálogo. É importantíssimo. Me ocorreu aqui a gente está aqui no norte, né? E nas comunidades ribeirinhas, o caboclo, eles trabalham com ervas, com chás, né? Sim. Você tem alguma recomendação, uma instrução para passar? E porque aqui em Manaus também o pessoal vem do interior, né? E sim, acaba trazendo a cultura. Sim. Né? Isso representa um risco, de repente, para algum determinado tipo de doença nesse campo da alergia? Ou tem alguns medicamentos que podem, aromas, algumas coisas que podem ajudar no processo ali, na terapêutica mesmo do processo alérgico? Sim, tem medicamentos que são os fitoterápicos, né, que foram trazidos também, vendo essa parte já da mais prática que as pessoas usavam, tudo se fez os fitoterápicos, né? Claro que nem todos, ou de qualquer forma, que podem ser usados, porque aí pode causar os malefícios. A diferença entre um medicamento e um veneno é a sua dose, né? Então, você precisa saber como usar, que dose usar. Mas que é de grande valia esses medicamentos naturais, com toda certeza. Aroma, tem a aromaterapia, só que não é um conhecimento que faz parte da medicina tradicional, então não posso opinar muito. Certo. Não é uma coisa que eu estudo, apesar de usar na minha vida pessoal, aromaterapia. Né? Certo. Quem tem uma rinite ali e vive com aquela congestão nasal, tem o Neosoro, tem o Sorine, né? Você poderia explicar pra gente assim, quais são as indicações e contraindicações desses produtos, desses medicamentos? Sim, os vasoconstritores nasais, que é o Naridrim, né, marca comercial, o Neosoro, né? Eles fazem uma vasoconstrição nasal, né? Eles desincham, né? Desincham a mucosa nasal e aí você respira melhor.
Só que isso, em longo prazo, traz muitos malefícios, né? Então, o que pode acontecer? Primeiro, você está alimentando a sua rinite, que tem um efeito passageiro, né? Você está alimentando a rinite, existe a rinite medicamentosa, não só existe a rinite alérgica, existe a rinite também medicamentosa. Você está se tornando dependente, porque é uma medicação que você coloca ali, né? E tem muitos efeitos colaterais, como, se usados em longo prazo, pode causar aumento da pressão, né? Aquela substância que é colocada no nariz, que diminui o tamanho dos vasos, ela vai ser absorvida para o seu corpo e vai causar o aumento da pressão, né? E pode causar problemas no olho também e, quem sabe, facilitar AVC isquêmico. Nossa. Se usado em longo prazo. São os possíveis efeitos colaterais. Sim. O menor deles você vê que é a rinite. Já fica no mesmo quadro, né? De alergia. Você, né? só ali está mascarando ali. Sim, interessante. Né? Você não pode. Eu acho que você não, em casos muito excepcionais, eu faço, mas faço oral, não tópico. Entendi. Nasal. Acho que não. Tem uns produtos novos, alternativos até, que são as essências, né? Tem aí algumas marcas famosas. Sim. Que passa ali aquele... Parece muito com o Vic, né? Parece muito com aquela coisa do interior. O pessoal usava muito óleo elétrico, esquentava uma água, pingava, sai Só que é uma essência. Acho que os óleos essenciais. Os óleos essenciais, para desobstruir o nariz ali, quem tem esse quadro de rinite. O pessoal tem usado isso como de forma sem prescrição. Sim. O que você acha disso? Então, não faz parte também da medicina tradicional. Como eu não tenho propriedade para falar, não sei. Agora, experiência própria, falando só como pessoa física aqui, Nádia, né? Eu testei, para mim não surtiu nenhum tipo de efeito, tá? Tem pessoas que dizem que gostam, tudo. Gosto do cheirinho, mas que vai funcionar alguma coisa, para mim não teve nada. Então, não é a medicina tradicional, não prescrevo, claro, né? Tem um fundamento em relação àqueles que o pessoal fazia muito antigamente, era colocar Vic na água e cheirar, né, o vapor. Porque tem a cânfora ali, né? Isso daí funciona, até porque você está inalando aquele vapor que vai lubrificar as vias aéreas, vai trazer um conforto, vai tirar a secreção, então aí sim tem um fundamento, né? Mas cuidado com o que você coloca dentro, porque aquela substância que você coloca dentro pode causar irritação. Novamente, a diferença do veneno e do medicamento é a quantidade. É a dose, né? E também não tira o paciente da doença, né? Crônica, né? Só é um paliativo. Um paliativo ali para diminuir o sintoma, né? Sim. Legal. Uma outra coisa muito importante também no processo, esse contexto da alergia é muito amplo, né? Muito. Vamos falar de comida só um pouquinho? Vamos. Sou alérgico, exemplo, não sou alérgico, né? Mas sou alérgico a camarão, fui comer ali no restaurante. A gente até estava conversando sobre isso, né? Os restaurantes não tem como ali dar um pronto atendimento, né? Você falou que você orienta Sim. o seu paciente. Você poderia nos instruir como que você faz isso para o seu paciente? Sim. Então, o paciente é diagnosticado com alergia a algum alimento. Nós fornecemos a ele um plano de ação, né? Que é um documento que fala o que ele deve fazer para resolver aquela situação, né? Então, o paciente ele já vai com aquilo, né? Que pode ser, enfim, escaneado, colocado num QR Code, da forma que ele quiser, né? Mas que está dizendo, olha, se acontecer, primeiro, para reconhecer uma reação, se é uma reação potencialmente grave, né? Reconhecendo uma reação potencialmente grave, você vai, primeiro, claro, ligar para o SAMU. A primeira indicação para emergência. Onde tiver. Aonde tiver. Isso aí é a primeira coisa que não é nem o paciente, né? É a pessoa que está junto que tem que ser orientada, né? Liga para o setor de emergência. E aí você faz os outros procedimentos. Isso é muito importante, né? Se for necessário, faz adrenalina. Existe uma caneta de adrenalina auto-injetável, né? Infelizmente não é vendida dentro do Brasil. É sempre por importação, né? O que aumenta muito o custo, né? Mas infelizmente nós não temos ainda. É uma grande briga da Associação Brasileira de Alergia para que seja trazido para dentro do Brasil, né? Se você tiver, você aplica, logo isso aí salva muitas vidas. Isso aí, o paciente que anda com isso, a tiracolo, é aquele paciente que já
teve um episódio que é mais grave, Sim. já tem risco mais potencial, né? Isso. É um tipo específico de alergia. Entendi. Não são todas as alergias, né? E aí tem, por exemplo, deitar o paciente e levantar as pernas. Isso faz com que aumente o retorno venoso, né? Então, se o paciente está em choque, ou seja, choque é queda de pressão, né? Certo. Se eu deito ele e levanto as pernas, vai voltar o sangue para o coração e vai melhorar ali a função cardíaca. É uma forma também de você, enquanto espera a emergência, você faz isso para melhorar a pressão, né? Certo. Observa o paciente. Se você tiver a caneta de adrenalina e os sinais e não se resolverem em 15 minutos, você pode aplicar a segunda caneta de adrenalina. Um fato curioso é que quando a gente compra a caneta, o estojo da caneta de adrenalina, vem 3 coisas. 2 canetas de adrenalina, que é dose única, você usou, pronto. E um teste, tá? Que é uma canetinha que ela vem sem medicação para você simular, porque no momento que há uma reação alérgica, como um choque anafilático, todo mundo entra em pânico, tá? Claro, óbvio, quem foi treinado não. Então, por isso que tem a caneta de teste, para você fazer o teste, saber como manipular aquela caneta ali naquela hora, entendeu? Sempre vem. Então, sempre vem 2 e mais o teste. 2 por quê? Porque uma às vezes não é suficiente. Então, é uma lei, tá? Antigamente não era, se vendia de uma, né? Mas agora não, sempre são vendidas 2 canetas. Muito bem. E dentro dessa... Claro que tem uma variação muito grande. Dentro dessa do gênero alimentício aí de produtos, alimentos alérgicos, quais aqui no Amazonas, aqui em Manaus, é o mais comum? Se eu te disser, você não acredita. Eu acredito. Vindo de você, eu acredito. O peixe. O peixe? O peixe. Meu pai eterno. Quase a gente não come peixe aqui, Exato, né? exato. Qual peixe? Não, todos. Todos? Todos. Alérgicos a peixe, é muito comum que tenha alergia a todos os peixes, tanto de água doce quanto de água salgada. Né? Então, aqui na nossa região, nós temos uma incidência maior do que a dos outros estados de alergia a peixe. Né? Mas aí tem outros, leite, eu acho que assim, o peixe é na região, né? Mas assim, o maior mesmo alérgico alimentar é o leite e o ovo. Aí tem os principais, leite, ovo, trigo, peixe, camarão, amendoim e glúten, 7. Então, o peixe, como a gente também come mais, está mais exposto, né, no alimento, né? Sim, exatamente. Nem sempre uma alergia vai desencadear para um choque anafilático, Não, né? a minoria dos casos. Graças a Deus, né? Sim. Então, quais são os sintomas, por exemplo, assim, fui comer ali um peixe e qual é o principal sintoma que eu posso ter ali, clínico ali, que está manifestando um quadro alérgico? 98% dos casos eles vêm associados a lesões na pele. Então, aquele paciente que fica, entre aspas, empolado, né? Inchado, inchou o rosto, inchou o olho, né? O lábio. O lábio. Tem muitos famosos aí que de vez em quando colocam uma foto de uma reação alérgica. Sim. Então, aquele quadro, mas não só esse. Que às vezes esse não quer dizer que está em choque anafilático, né? Nem que vai ser uma reação grave. Mas é sempre associado a um quadro cutâneo que a gente vê na pele, mais sintoma de algum outro sistema, que pode ser pulmonar, falta de ar, chiado no peito, respiração fraca, engasgo, afonia, que é não sair a voz, que quer dizer edema de glote, Sim. tá certo? Desmaio, claro, sensação de desmaio, gosto metálico na boca, tontura. Então é sempre assim. O sintoma de pele mais algum outro sintoma sistêmico. Sim. A associação de 2 sintomas já é considerada uma anafilaxia. Quando é um choque anafilático? O choque anafilático ele vai ser dado o diagnóstico pelo médico mesmo, né? Certo. Mas é quando há queda de pressão. Aí é um choque Que o anafilático. paciente já começa a entrar com deficiência ali do débito cardíaco. Do débito cardíaco, A anafilaxia, ela tem vários graus. Nem toda anafilaxia vai dar choque anafilático, não. Né? Então, tem as anafilaxias que são ali, olha, a pele mais um gosto metálico na boca. Então essa é mais leve? Ela tem seus graus, mas vai ter que usar adrenalina de qualquer forma. Sim, claro. Né? E tem a mais grave, que é o choque anafilático, que realmente quando há já a alteração ali cardíaca. Né? A principal causa de morte no choque anafilático é postergar o uso da adrenalina. Por isso que seria tão importante e necessário termos a adrenalina autoinjetável dentro do Brasil. Importante, e fornecida, inclusive, pelo SUS.
Importantíssimo, né? Porque ainda há uma demanda muito grande, né? Desse quadro aí de gravidade, letalidade, né? Tem uma demanda, tem uma falta de conhecimento, por isso que é muito importante isso daqui, né? Importante. Digamos que, num bom cenário, a adrenalina seja trazida para dentro do Brasil e vendida nas farmácias, dada nas farmácias do governo, espero que isso aconteça, teremos que ter um trabalho de educação para saber quando usar, porque tem pessoas que têm medo de adrenalina, né? Imagino. Tem medo do quê? Dos efeitos colaterais, né? Tem medo, eu não quero adrenalina, vai acelerar o coração. Mas vai viver. Mas vai viver. A principal causa de morte do choque anafilático, vou dizer mais uma vez, é postergar o uso da adrenalina. E tem esse medo aí no caminho. Tem esse medo no caminho. Do paciente e dos médicos. Pai eterno. Então, quando chega um paciente no consultório falando, olha, fui no pronto-socorro, estava assim, e aí fizeram adrenalina em mim, mas eu acho que não precisava. Eu já falo, olha, eu não estava lá, não posso avaliar, mas pelo sim, pelo não, foi ótimo você ter feito adrenalina. Importantíssimo, né? Porque também a pessoa já deve estar com uma crença, né? Ali, e cria esse medo, cria essa barreira, vai usar adrenalina, né? Sim. Não sabe para que serve, nesse caso específico, aí cria barreira, né? E eu falo da adrenalina intramuscular, tá? Sim. Que às vezes as pessoas confundem que tem adrenalina inalada, Sim. né? Que a adrenalina inalada serve para laringite, né? É outra coisa, eu tô falando da adrenalina intramuscular. Essa que é pro choque anafilático. Sim. Tem um... Pessoal, a gente tava falando de asma aqui, tem aquela bombinha. Sim. Aquilo dali, eu acredito que tem... Acho que é salbutamol, né? Sim, salbutamol. Que é um broncodilatador, né? Das vias aéreas superiores, né? E melhora consideravelmente a respiração quando você está no quadro de uma bronquite, de uma asma. Mas ele também pode causar taquicardia. Pode. Né? O uso demasiado, né? E o pessoal associa muito esse efeito colateral. Lê tanta bula e os efeitos colaterais que esquece do efeito principal. Sim. Né? Porque a alergia é um processo, é uma doença, né? Dentro de um grande gradiente de variedades, é um mal. Sim. É um mal que assola a nossa humanidade. Então, cada vez mais. Né? Eu nem sabia que o peixe era o principal alimento que causava alergia. Na região. Na região, né? Sim. É impressionante. Né? Serve até de alerta e de informação preciosa pra gente, né? Sim. Eu tenho alguns colegas de São Paulo que eles atendem aqui. Eles vêm fazer atendimento. E eu sempre falei para eles, olha, na região norte, a alergia a peixe tem muita alergia a peixe. E aí, quando eles vieram para atender aqui, falaram, mas olha, já lembrei de ti quando eu atendi, porque realmente você vê a diferença dos outros estados. Né? Aqui a incidência é grande. Muito alta, né? Nádia, você quer complementar alguma coisa, fazer suas considerações para a nossa humanidade, deixar a sua mensagem para a humanidade? Bem, uma mensagem para a humanidade talvez não seja... Vou deixar uma mensagem para o momento, né? A imunologia é uma área da medicina que até então nós éramos quase cegos. E a gente está aprendendo muito sobre a imunologia. E basicamente todas as especialidades médicas aprendem imunologia, porque faz parte do nosso sistema, do nosso organismo. Muitas vezes pessoas acham que o sistema imunológico é uma coisa, que na verdade é uma grande orquestra, né? Então, assim, a imunologia, ainda a gente vai conhecer muito sobre essa parte imunológica. Eu acho que vão aparecer novos medicamentos que agem realmente numa molécula, numa coisa bem específica, alvo, né? Então, se você está pensando em fazer medicina, você está pensando em fazer uma especialidade, eu diria que é um ótimo campo de trabalho, né? Precisamos de médicos imunologistas, de cientistas imunologistas, né? E esse é o meu recado. Eu poderia falar aqui, olha, por muito tempo, porque realmente é um assunto que eu sou apaixonada. Continue seu trabalho, que é muito importante. Tem uma ciência, né? Ciência não, é um braço da filosofia que se chama biomimética, né? Então lá
a biomimética é observar o comportamento da natureza e colocar na vida. E uma das instruções lá que eu li uma vez, para ler o sistema imunológico. Olha que legal. Né? Incrível, Sim. né? Então a importância para o comportamento da humanidade pode ser orientado pelo nosso funcionamento imunológico. Cada célula fazendo o seu papel de defesa ali, seja um macrófago, um neutrófilo, né? Um linfócito, dentro da sua cascata de proteção, né? Que a imunologia é uma coisa assim, é muito divina, é muito fina. Eu acho uma das ciências mais bonitas que eu já tive a oportunidade de estudar, foi imunologia. E eu quero te agradecer, Nádia, do fundo do meu coração, por ter parido um tempo na tua agenda, né? Tu pariste literalmente um tempo ali, rapaz, cadê o tempo? Fez acontecer, né? A Stephanie, que fez um trabalho maravilhoso, o Gedeão, nossos parceiros. Eu acredito muito na união e no uno, né? Que são duas coisas diferentes. Então a gente tem uma união e que isso seja uno, para que a gente possa, em uma só voz, educar, orientar a sociedade humana daqui de Manaus, e com a internet pode alcançar outras mais. Mas o propósito não é quantidade, é qualidade. Se a gente alcançar uma pessoa e essa pessoa receber essas informações e melhorar ali a sua vida, do seu filho que tem esse processo de alergia aí, a gente já cumpriu esse propósito aqui hoje. Sim. Uma só pessoa. Uhum. Então não é quanti, é qualidade. Sim. Então, informar com qualidade, com zelo, com ética, é muita responsabilidade também. Então, eu quero te agradecer em nome de todos nós, né, no meu nome também, pelo seu tempo, a sua disponibilidade, a sua luz hoje aqui nesse dia. Eu que agradeço. Foi maravilhoso o nosso papo aqui. Muito obrigada. Obrigado. É isso aí, a gente encerra mais esse momento aqui de compartilhar a informação. Espero que você aproveite, compartilhe com seus amigos, aproveite essas instruções, essas informações, para que a gente possa contribuir para a nossa maravilhosa humanidade. Muito obrigado.